Michael Jackson 30th Anniversary Celebration The Solo Years. Esse é o assunto de hoje aqui no meu canal. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Como vocês passaram da última vez que nos vimos até hoje? Espero que todos estejam bem. Eu sou Rodrigo Teaser, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto diferente. Muitos de vocês me pedem para falar sobre shows, sobre turnês, sobre performances. E algumas vezes eu até tenho muitas informações bacanas, outras nem tanto. No entanto, uma das coisas que a galera mais pede para eu falar é sobre o show popularmente conhecido como Madison 2001, que na verdade se chama 30th Anniversary Celebration The Solo Years. É um show que comemorava os 30 anos de carreira solo do Michael. Esse show aconteceu em Nova York, aconteceram porque foram dois, né? Um aconteceu dia 7 de setembro e o outro dia 10 de setembro. Esse é sem dúvida um dos shows mais vistos pelos fãs do Michael, principalmente os novos fãs, justamente por ter sido gravado num período onde a qualidade de som e imagem já é melhor. Basicamente, esse show aconteceu para ser mais tarde um especial de fim de ano do canal CBS. E por isso, as duas noites de gravação se tornaram um programa só. O show divide-se em duas partes. A primeira, o Michael fica sentado vendo uma série de grandes artistas cantarem suas canções, homenageando a ele. E a segunda parte, ele e os irmãos sobem ao palco. Depois de 17 anos, Michael e os seus irmãos subiriam ao palco juntos pela primeira vez. O set do Michael era dividido em metade com os irmãos, metade solo. E aí existem algumas controvérsias. O de produtor do show é um cara chamado David Guest. E segundo David Guest, no livro O Intocável, os irmãos do Michael receberam um cachê para que estivessem ali presentes. E na hora dessa negociação, algumas brigas ocorreram. Não só por questões de valores, mas também, por exemplo, Michael Bush, que assina os figurinos do Michael, assina o figurino dos irmãos, teria tido problema porque o Jermaine não queria usar um figurino como todos. Se é verdade ou não, a gente nunca vai saber porque os envolvidos não vão falar. Verdade é que esses sketches mostram uma versão de figurino e depois a gente tem uma outra versão de figurino, não é verdade? Uma curiosidade que nem todo mundo sabe, mas que foi revelada no livro do Michael Bush, figurinista do Michael, é de que o Michael chegou a ensaiar e preparar a canção Thriller para esse especial. A jaqueta, pela primeira vez, ia ser totalmente preta e ia ter uns detalhes totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver. A gente já conheceu ela em vermelho, a gente já conheceu ela em vermelho bordado, a gente já conheceu ela em branco fluorescente. Segundo a produção, Michael tirou Thriller do set poucos dias antes da apresentação. Uma outra curiosidade, que por incrível que pareça já me perguntaram muitas vezes nas redes sociais, é por que o microfone do Michael fica mudando de lugar em Billie Jean. Porque o Michael, como todo mundo sabe, colocava o microfone no pedestal para fazer o solo final de dança. E em um dos dias, na performance do Madison, ele optou por ficar com o microfone na mão. Por isso que a edição não consegue fazer sentido. O microfone fica indo para o pedestal, vai para a mão, vai para o pedestal, vai para a mão. E também uma outra curiosidade, o porquê de Michael ter feito You Rock My World com a calça branca que foi usada na abertura do show. No primeiro dia, Michael fez You Rock My World com a calça preta. No entanto, na segunda apresentação, a calça rasgou. E segundo consta, Michael não tinha uma calça reserva e por isso precisou encerrar com a calça branca. O que fez com que a gente assistisse, então, You Rock My World é a única performance que a gente assiste no especial que ela é de um dia só, porque não tinha como usar de dois. Outras curiosidades que nem todo mundo sabe é que o primeiro dia contou com Britney Spears fazendo The Way You Make Me Feel. Eu digo que nem todo mundo sabe porque não foram todos os países que transmitiram essa performance. Em alguns lugares, por conta de um contrato que a Britney tinha, a performance que foi ao ar foi a performance sem ela. Outra participação especial que rolou e foi muito bacana, na época o NSYNC estava estourado, e aí eles fizeram uma participação em Dance Machine. Por isso que o Michael, na verdade, teria feito aquela participação no Video Music Awards. Dias antes do show do Michael no Madison, o Michael fez uma aparição relâmpago numa performance do NSYNC. Seria uma troca de gentilezas
para essa performance acontecer. Dentre as curiosidades que tem sobre o show do Madison, eu acho que uma das que mais me deixa curioso e chateado é justamente a de que o Michael teria ensaiado com a Whitney Houston a performance de One Day in Your Life. Há quem diga que viram esse ensaio acontecer dentro do Madison. A Whitney participa do show. No dia 7, ela canta junto com Usher e Kamaia, ela canta Wanna Be Started Something. Por alguma razão, ela não se apresenta no dia 10 e é substituída pela Deborah Cox. E, infelizmente, essa performance acaba não saindo do ensaio. Se é verdade ou não, também nunca saberemos, mas vale a imaginação. Já pensaram? Michael Jackson e Whitney Houston, One Day in Your Life? Uma outra curiosidade que foi revelada a mim pelo próprio foi a de que o Lavelle tinha passado por uma cirurgia no joelho há muito pouco tempo. E inicialmente ele não iria participar do show, mas o Michael fez questão que ele fosse, e é exatamente por isso que ele usa as joelheiras por cima da calça, porque era uma forma de ficar style, mas também de se proteger, porque ele não era bobo nem nada. Em 2001, Backstreet Boys vieram ao Brasil com a turnê Black and Blue, e na época uma amiga minha muito fã do Michael foi atrás não dos Backstreet Boys, mas foi atrás dos irmãos Talawega, Anthony e Richmond Talawega, que na época fazia turnê com os Backstreet Boys. Ela conseguiu chegar nesses caras e na época, eu não me lembro muito bem, mas o show dos Backstreet Boys aconteceu no primeiro semestre de 2001. Eles revelaram que eles iam sair da turnê dos Backstreet Boys porque eles tinham um show especial para fazer com o Michael. Então vocês pensam que naquela época a internet não era nem 1/10 do que é hoje, e a gente ficou com essa informação na cabeça, sem saber o que fazer. Mandar um beijo para minha amiga Lu, que não só dividiu essa informação com a gente, mas foi uma pessoa, uma das amigas que eu tenho, que pôde ir lá e vivenciar essa experiência, ver de perto esse show ao vivo. Dentre os souvenirs que são mais conhecidos e hoje são considerados mais bacanas e raros desse show, está este livro. Uma das coleções que eu tenho e eu vou fazer um vídeo especial sobre isso é justamente isso. Eu sou fascinado por esses livros que são conhecidos como book tours ou concert programs, no caso desse. E é um livro que tem as informações todas do show, quem patrocina, quem produz, quem toca, quem dança, o porquê e tudo mais. É um livro que, até por ser 2001, não trazia muitas novidades, porque muita coisa estava por vir. O show do Madison é um show que anunciava um retorno do Michael aos palcos. Era previsto que fosse usado como um termômetro para uma futura turnê que sairia do álbum Invincible, e infelizmente não foi possível, porque o show aconteceu no dia 7 e 10 de setembro, e no dia 11 de setembro a gente sabe o que aconteceu, o mundo parou, todas as turnês que estavam sendo feitas foram pausadas, todos os shows que aconteciam em estádios passaram a acontecer em casas menores e assim por diante. Então, infelizmente, o que a gente tem de performance da era Invincible do Michael se resume só a esse show. Bom, no vídeo de hoje então a gente falou do show do Madison de 2001, um show muito especial e muito emblemático na carreira do Michael. Espero que vocês tenham gostado, certamente tem muito mais curiosidade que a gente pode falar, mas a gente pode guardar para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha e você diz: esse canal tá ficando incrível ou não? Muito obrigado pelo seu view, muito obrigado por ter passado esse momento comigo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no meu canal.